Olá, finalmente dezembro de 2022. Há um bom tempo eu tenho pegado essa data, esse início do mês de dezembro para oferecer cursos de inglês. Eu gostaria de dar alguns detalhes. Por favor, se você puder, dê um like nesse vídeo, comenta alguma coisa. Isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a outras pessoas que possam se interessar naquilo que eu tenho a dizer e oferecer nesse vídeo aqui. Nós estamos em época de Copa do Mundo e a gente vê alguma. A gente nem lembra que o futebol ele foi inventado por ingleses e suas regras, vocabulário é em inglês, né? A palavra goal, que a gente usa tanto, ela significa objetivo em inglês. E é sobre isso, né? Se você tem um objetivo, se você tem um interesse, se você acha bonito, interessante, inclusivo, estudar inglês, né? Eu gostaria que você soubesse que eu atendo tanto pessoas que já são formadas e não querem perder ou até mesmo adquirir uma certa fluência, e assim como pessoas que estão iniciando. E é sobre esses iniciantes que eu gostaria de falar um instante. Eu criei no ano passado, no final do ano passado, eu criei uma série de 40 aulas, era para ser 90 idealmente, mas eu resolvi começar com 40 aulas para ver qual seria o resultado. É impressionante como não só a pandemia, até um pouco antes, né, uma certa insegurança em relação às transições de governo, depois veio a pandemia e o lockdown, as pessoas, embora tivessem tempo para se dedicar à informação, a conteúdo, a uma preparação para o futuro, quando as coisas voltassem ao normal, estavam apreensivas demais para conseguir focar em aprendizado. Por um lado isso, por outro lado também essa questão digital que nos transformou em pessoas inquietas, né, sem paciência para o aprendizado. E certas coisas elas requerem tempo, elas demandam tempo. Né? Eu tenho uma filha de 2 para 3 anos que está ainda em fase de alfabetização, mas tem estado em contato com a língua portuguesa desde que ela é gente. Então é um processo, né? Então não é do dia para a noite. Eu confesso que eu já vendi Aprenda Inglês em 18 meses, mas porque a gente, quando um professor fala isso, quando uma escola mostra essa proposta, não é que você vai aprender todo o inglês, mas você vai aprender uma estrutura, um esqueleto sobre o qual o inglês se desenvolve para que ele seja, para que ele tenha movimento, para que ele seja livre. Né? Então, mudando um pouquinho de assunto, né? Essa questão da Copa do Mundo. A gente vê no placar agora até 90, né? Mais uma vez, tá? Isso é uma questão de nomenclatura. Em português, a gente chama tanto isso de primeiro tempo, segundo tempo, que a gente conta eles distintamente, como se fossem duas coisas distintas, porque a palavra tempo, nesse caso, é um período, né? Então, esse primeiro período, segundo período, né? Em inglês não daria para dizer primeiro tempo, first time. Se eu colocar first e time junto, eu tenho a palavra primeira vez. Second time, segunda vez. Né? A palavra tempo, ela pode significar vez, hora, ou até mesmo a palavra tempo, mas não no sentido mais livre, não nesse sentido como um período de 45 minutos. E de qualquer forma, a nomenclatura que eles usam lá é first half, second half, que é a primeira metade e segunda metade. Então, nada mais lógico do que ao terminar a primeira metade, a segunda metade comece a partir do final da primeira. Então, é por isso, né, por causa da nomenclatura, que no fim eles acabam displaying esse jogo corrido em 90 minutos. Né? Então, a nomenclatura muda muito o jeito que a gente foca nas coisas. Não estou dizendo que o Brasil está errado. Às vezes, olhar para os tempos distintamente faça com que nós olhemos para o futebol de forma mais estratégica. Então, não é uma questão só
comentando esse lado da linguagem, né? Você mudou uma palavra, muda o foco, consequentemente você vai ver isso de outras formas, como por exemplo na contagem, né? Nos Estados Unidos, né? Se o futebol fosse uma coisa nos Estados Unidos, aí a contagem seria regressiva, né? Porque eles têm essa coisa de marketing de querer manter a atenção do público e também porque são esportes rápidos e dinâmicos que chamam a atenção deles, né? Como o basquete, o que mais? O futebol americano, o beisebol, enfim. Então eles são quartos, né? E cada quarto é contado de forma regressiva. Ok. Voltando então para o que a gente estava falando, tá? Então, o meu trabalho com pessoas que têm interesse de iniciar no entendimento do inglês, no conhecimento de inglês, ver se é isso mesmo, né? Eu acho que as pessoas deveriam experimentar o inglês e depois falar, não, isso aqui eu gostei, eu quero me dedicar mais, enfim. A gente tem que começar a partir do gosto. Então, é exatamente por causa disso, eu tenho uma página no Facebook, que é Eduardo Leb. Você ali tem, nessa página tem apenas sugestões de canções em inglês, mais nada. Muitas com letra, outras, se você se interessar, você vai atrás da letra, enfim. É um trabalho em cima de letra de música. Por quê? Muita gente às vezes fala assim, eu quero estudar inglês, mas eu não escuto música americana, não sei o que é, não tenho esse hábito, não tenho esse costume. Então, além dessa página que tem essas sugestões, no YouTube também existe uma playlist com todas as músicas já sugeridas nessa página. E ali você vai ter uma amostra, né, de uma série de artistas e canções famosas, coisas que você ouvia na rádio anos atrás e que agora você pode olhar com outros olhos, né? Tipo assim, poxa, eu finalmente vou descobrir o que dizia essa canção que eu ouvi por tanto tempo. Então, isso para mim foi o que me pegou, foi o que me fez desenvolver em inglês, até porque aquela certa coisa do preguiçoso útil, né? Isso aqui é uma coisa, é um texto curto, deixa eu trabalhar ele. E de texto curto em texto curto, você vai aperfeiçoando a pronúncia, né? Porque música é um mantra, né? Uma canção é um mantra, você vai cantando e cantando de novo, né? Então você vai mantrificando uma memória, né? Daquilo que você vai usar. Então muito do meu vocabulário vem dali, assim como do cinema, assim como da televisão, né? Quando a televisão em inglês apareceu, a televisão, quando o acesso a programas em inglês, filmes e seriados apareceu em forma de DVD, eu falei, pronto, agora todo mundo vai aprender inglês, porque a legenda em inglês agora está disponível. Então, nada mais difícil, né? Quando eu comecei a aprender inglês nos anos 80, então sonhava com o dia em que eu pudesse ver uma legenda em inglês. O máximo que se podia fazer naquela época era tapar a legenda que vinha automaticamente em português nas fitas VHS, né? E falando nisso, a gente vai chegando uma idade que a gente pensa que 10 anos atrás era os anos 90 e na verdade isso foi 30 anos atrás. Então, estou fazendo esse vídeo para falar com uma geração que, que é nova e a ideia é sugerir que vocês às vezes investem tanto esforço, por exemplo, em jogos eletrônicos, seja um Candy Crush, seja qualquer outra coisa que vai fazer. Eu vi minha filha outro dia falando, eu passei a noite construindo essa casa, né? É uma casa virtual, mas um dia se ela perder esses dados, né, ela vai sofrer porque ela gastou tanto tempo para criar aquele mundo virtual dela, né, ou para atingir tantos pontos, ou para colecionar tantos carros. Não importa o jogo que você jogue ou a recompensa que você tem, é uma recompensa que fica dentro daquele universo. Agora, quando você entende que aprender uma segunda língua é também uma forma de jogar um game onde você vai estar vendo a possibilidade de interagir com aquilo nas artes, né? Na leitura, né? Na possibilidade de conversar com pessoas, né? Nesse multiverso que a gente já vive, né? Um fora desse universo digital e dentro do universo digital o inglês ele já é uma chave de acesso, né? Muita gente acaba recebendo em dólares, né, por estar trabalhando, falando inglês.
conhecendo pessoas que vão marcar e modificar suas vidas para sempre, fazendo grandes amizades, casando, enfim. Às vezes a gente não para explorar o quão longe a gente pode ir, mas o que eu digo de mais do fundo do coração é que quando você conhece apenas uma língua, você está preso àquela visão de mundo. Você vai conhecer uma outra língua, você acaba aprendendo a abrir sua mente e entender diferenças culturais, né? Que aqui eu falo que eu vou dar uma festa, em inglês I'm going to throw a party, como se é uma coisa que eu fosse lançar, arremessar. Para nós não faz sentido, para eles faz todo sentido. Nós chamamos a bunda do pão, né? A ponta do pão ali, quando ela fecha com crosta, né? Seja num pão puma, seja num pão francês, a gente chama aquilo, eu chamo aquilo de a bundinha do pão, né? Não sei se qual outro nome que vocês dão. Em inglês eles usam de the heel, que é o calcanhar, né? Porque afinal de contas o calcanhar está numa extremidade e se você topar no chão com força ou bater em algum lugar, você pode arrancar uma tampa ali, é meio parecido. Eu até entendo, eu fico buscando a relação para poder internalizar essa ideia de que para eles, né, é a extremidade, no caso é o calcanhar, e não a bunda que fica no meio. Né? Então, na ideia de mundo deles, na visão, nós olhamos enquanto nós olhamos verticalmente, eles olham horizontalmente para o mesmo problema. E assim são dadas nomenclaturas diferentes para as coisas. E é super interessante entender essas diferenças. Né? Uma coisa que, por exemplo, comentei na aula ontem, que a palavra fã, né? Quando você é fã de futebol, você é fã do Neymar, sei lá, é a mesma palavra que ventilador em inglês, mas qual é a relação entre as duas? Aqui no tempo da Cleópatra, você lembra que tinha um pessoal que ficava abanando, né? Aquela pessoa que estava sempre próxima, abanando, né? Suando, mas abanando ali o seu ídolo, né? O seu rei, enfim. Então a ideia é essa, né? Quer dizer, to fan é o verbo abanar. Então você tem o fan, o ventilador, e o fan, a pessoa que deixa de abanar a si mesmo para abanar o seu ídolo. Então isso, né, cria conceitos, né, dentro da nossa mente, faz com que a gente veja as coisas com um pouco mais de clareza. E também que vocês possam entender a necessidade de que a gente também tem que se abanar um pouco. Né? Então é importante para essa construção que não para, que o mês de dezembro seja uma porta, né? Não de saída da escola, mas de entrada num mundo de investigação, onde você pode estudar uma coisa que você gosta ou que você tem interesse de gostar. Né? Então, para que seja criado esse gosto, existe essa playlist no YouTube, tá? Que se chama Teacher Eddie's com apóstrofe S, caso genitivo, Virtual Jukebox, né? Que é uma jukebox virtual do Teacher Eddie, né? Que sou eu, no caso. E então, ali você tem essa forma dinâmica de você estar assistindo, conhecendo canções que podem, às vezes, ter impacto, né? Cada uma tem sua história, cada uma tem o seu humor, cada uma tem a sua energia, enfim. Tá ali para que vocês escolham o que vocês gostam e investiguem, né? Então, esse tino de investigação ele tem que ser encorajado, né? E que a ideia de você estar aprendendo sempre uma segunda língua, né? Tá se desenvolvendo dentro dela sem pressa, faz com que você também estimule certas atitudes como a curiosidade, a pesquisa. Tá? Então, essa é uma conversa franca que eu estou tendo contigo. Quem quiser conhecer o meu curso particular, entre em contato. Né? Eu passo os links, está na bio do meu Instagram também. Pelo preço de uma aula particular, você tem acesso a então essas 40 aulas dentro de um mês. Então, no mês de dezembro você consegue, se você tem tempo, né? Ou no caso do teu filho, em quem você quer investir, tua filha, enfim, alguém que você queira trazer para fora, né? Para te visitar, caso você esteja morando no exterior. Não sei qual é o teu caso, tá? Mas no que for possível eu ajudar. A ideia eu criei essas 40 aulas, então, como uma espécie de filtro para saber se a pessoa se interessa ou não pelo inglês. Ela vai começar se deparando com esse esqueleto, com essa tabuada que faz com que ela
entenda o discernimento entre como falar no presente, como falar no passado, como falar no futuro, e entender a necessidade dessa diferenciação para que você consiga passar a informação correta, né, numa conversa, né, e também ter a informação correta numa leitura, né, numa palestra que você está assistindo, enfim, né, é bom a gente estar alinhado com o tempo. E é isso, falei bastante, tá? Eu espero que vocês entrem em contato, ou passem isso para frente, tá? Um simples like, como eu disse, um comentário aí ajuda a levar esse vídeo para frente, e a ideia é que isso possa chegar em quem valorize ou possa fazer bom uso, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Ok, fechar com